da entrevista foi certamente a renovação de contrato do técnico Jorge Jesus, do trabalho que ele vem desenvolvendo aqui no Flamengo. E eu pude apurar algumas informações importantes sobre essa renovação. Não há, nessa semana, nenhum encontro já marcado, previamente marcado. Houve já um primeiro encontro. O que eu não consegui saber é que se o Flamengo já fez uma proposta e espera uma resposta, ou se foi o inverso. Se o Jorge Jesus e os seus representantes apresentaram uma proposta e esperam o Flamengo analisá-la. E esse vai e vem de propostas é que eu ainda não consegui apurar. O fato é que as duas partes já se reuniram. Há um bom otimismo também entre as duas partes, mas há uma questão também importante agora. A gente acompanhou ontem e vem acompanhando a questão da alta do dólar aqui no Brasil, da alta do euro também, e eu apurei que essa questão econômica aqui no Brasil terá sim um impacto importante na renovação do técnico Jorge Jesus. A gente sabe que muitos contratos no futebol, eles são feitos à base do dólar e à base do euro, não que o profissional receba em moeda estrangeira, mas o salário é equivalente em moedas estrangeiras, né? Ele é cotado na moeda estrangeira e ele recebe em real. No caso de um profissional europeu, então, isso fica mais evidente ainda. Obviamente que os contratos do Jorge Jesus devem ser pontuados em euro, e com essa alta do euro em relação ao real, eu apurei que sim, complica um pouco esse processo econômico na renovação do técnico Jorge Jesus. Ele tem contrato de mais ou menos ainda 3 meses. O Flamengo não quer impor nenhum limite, um deadline, como a gente diz, né, no nosso linguajar jornalístico, mas o fato é que o Flamengo, na metade desse tempo, faltando 45 dias para o contrato acabar, o Flamengo, se não tiver um sim definitivo do Jorge Jesus, vai sim começar a mapear o mercado, até para não ser pego de surpresa quando o contrato do Jorge Jesus de repente terminar e o Flamengo não ter um técnico para repor. Então, assim, o Flamengo está dando tempo, é uma negociação difícil, demorada mesmo, estava todo mundo esperando isso, mas o Flamengo também tem o seu próprio tempo, e esse próprio tempo significa metade desse prazo que falta para terminar o contrato. Se até lá o Flamengo não tiver um sim definitivo, assinatura, enfim, o Flamengo vai começar a mapear o mercado, e a intenção do Flamengo é que o Mister Jesus fique até 2021, até o fim do ano que vem, que coincidiria com o fim do mandato do atual presidente Rodolfo Landim. Viu, Gabriela? Qualquer outra informação, eu estou aqui à sua disposição, do Aidan, do Marcos, enfim. E tem uma questão aí, o Eric observou bem essa questão econômica, né? Porque a receita do Flamengo, que é grande, que é a maior do Brasil, ela entra em reais, não tem jeito, né? E os contratos estão em vigor, então não tem muito jeito de você alterar isso, né? E acho que não deve ser nem o contrato do Jorge Jesus, só que deve ter alguma cláusula de conversão aí com dólar, com euro. Complica realmente bastante, e num cenário que o dólar não tem previsão, perspectiva de baixar, né? O Eric, pelo que eu estou entendendo, é isso que eu queria te perguntar mesmo. Ele quer indexar, ele quer deixar o contrato dele, ou manter o contrato dele em moeda estrangeira, em real, em euro ou dólar, é isso? Isso é algo que preocupa aí a diretoria financeira, o Flamengo, porque a gente não sabe até quando isso vai, até quanto o dólar vai aumentar. Não tem perspectiva de queda. Então, Gabriela, eu não sei exatamente se no contrato dele o salário está em euro, dólar ou real. Eu sei que ele deve cotar, e isso foi me passado, o equivalente em euro. Então, obviamente, digamos assim, dá um exemplo básico, assim, ele recebe 10 euros por mês, o equivalente a 10 euros por mês. Esses 10 euros vão valer muito mais reais do que propriamente o Flamengo estava imaginando, talvez pagar em outro momento econômico do Brasil. Então, certamente, na hora da negociação, essa questão econômica do real em relação às moedas estrangeiras, sobretudo o dólar e o euro, isso certamente está sendo pesado também, e a informação que eu tive é que é um ingrediente a mais nessa mesa de negociação, e um ingrediente a mais contra o Flamengo, por conta dessa desvalorização do real. Agora, o que está escrito no contrato dele exatamente, eu não sei, assim, se ele recebe em real ou se ele recebe o equivalente em moeda estrangeira, mas em real. Sim, está bem explicado, sobretudo, e é uma preocupação pertinente, porque se é um contrato até 2021, como o Eric falou, e a pretensão, né, do Flamengo, que fique até o final da gestão do atual presidente, é algo que precisa se estabelecer. Até quando vamos com
com essa cotação em euro, em real, porque o cenário muda, né? Muito rapidamente, economicamente, são 2 anos aí. Porque, por exemplo, tem um outro tipo de receita, por exemplo, o Flamengo comprou o Gabigol, né? É uma compra que foi noticiada, foi feita em euros, porque o Gabigol foi comprado à Inter de Milão, né, na Itália, onde a moeda é o euro. Mas o Flamengo também vendeu o Renier para o Real Madrid, onde também é euro, na Espanha. Mas aí é uma compra, naquele momento, aquele valor. Não, mas é porque... O salário do Gabigol é real. Não, mas é porque é tudo pago a prazo. Tanto o Real vai pagar o Renier a prazo, quanto o Flamengo vai pagar o Gabigol a prazo. Então, essas alterações... O Arsenal e o Pablo Mari também, Aida, né? Sim. Então, aí acaba se uma coisa compensa a outra. Agora, em relação ao salário, é mais complicado mesmo. Né? Eu já acho que tem que ter um plano do Flamengo, espero que tenha, estipular um prazo de decisão. Porque você substituir, se caso Jesus não fique, o treinador conquistou o que Jesus conquistou, que representará uma continuação de um legado que Jesus deixou. Sim. Talvez seja a mais difícil substituição de treinador da história do Flamengo. Da história, não digo nem recente, da história do Flamengo. Então tem que ter um prazo, a gente vai, sei lá, tentar negociar até aqui. Porque se não der, já tem que ser começado a pensar, a partir de agora, um plano B, C e D, pelo menos à altura da cintura do Jesus. E aí, lembrar a frase do tio Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Exatamente. Né? O Flamengo formou um time espetacular, os 3 melhores times da sua história, no mínimo. Certamente. Conseguiu resultados incríveis, um futebol exuberante. Só que como é que você perpetua isso? Como é que você continua isso? Né? Vai tudo ficando mais complicado. Os jogadores estão mais valorizados, o técnico mais valorizado, enfim. Chamou o Eric. Então, eu não sei se ficou muito claro, mas eu falei desse prazo. Assim, o Flamengo, o Mister tem mais 3 meses de contrato, por exemplo, com o Flamengo, e em 45 dias, se o sim definitivo não tiver no papel, digamos assim, se ele não confirmar a renovação de contrato, o Flamengo vai ao mercado. Esse é o prazo que o Flamengo se deu para poder esperar pelo sim e por essa negociação. Não que não vá continuar negociando depois desses 45 dias. Eu imagino que o Flamengo vai ficar negociando até o último minuto do contrato do Jorge Jesus, se for o caso. Mas, a partir de 45 dias, contando da semana passada, o Flamengo vai começar a se precaver. E eu posso garantir para vocês e para o torcedor do Flamengo que o Flamengo, se for ao mercado, não irá no mercado brasileiro. É muito, 95% de chances de, se o Jorge Jesus não ficar, o próximo técnico do Flamengo ser também um treinador estrangeiro.